à sessão da tarde deste segundo Congresso de Cidadania Lusófona, Isso eu preciso já. onde foi anunciado, Outros eu queria emprestar. terão a palavra representantes das associações da sociedade civil de todos os países e regiões do espaço da lusofonia. E estão aqui já na mesa representantes de associações angolanas e brasileiras. Em todo caso, vamos começar por uma breve apresentação de um jogo da lusofonia, que foi concebido por uma eminente pedagoga, Margarida Santos Carvalho, uma pessoa que se dedicou ao estudo da obra da Agostinho Silva e que muito lamentavelmente faleceu há poucos meses. Está aqui o esposo, o Dr. Santos Carvalho, que irá muito brevemente apresentar este projeto do jogo da lusofonia. Pensamos que desde logo faz todo o sentido ser apresentado no âmbito deste congresso e que é um projeto que deveria ser apoiado por diversas entidades no sentido de se viabilizar, de se concretizar materialmente. Passo então a palavra ao Dr. Santos Carvalho. Eu cumprimento todos os presentes, que estão interessados na cidadania lusófona, que também tem a ver com esta ferramenta pedagógica que penso que a pedagogia da lusofonia será, portanto, um projeto de cidadania e a apresentação que vou fazer deste jogo tem essa justificação e alcance. Mas bom, isto foi este jogo foi concebido no âmbito de uma experiência pedagógica na escola de Monós, no campo teórico de uma escola cultural, que se caracterizava por uma interação entre três planos: o plano curricular, o plano extracurricular dos cursos escolares, uma interação entre o plano curricular e o plano extracurricular, que mudaria uma quarta dimensão da escola, a dimensão do clima, que é uma escola integrada, uma cultura radicada na nacionalidade e, sobretudo, naquilo em que ela se concretiza no meio ambiente que a escola conhece. Naturalmente, a experiência levou ao pensamento, ao interesse nas questões da lusofonia, e desse interesse dos alunos saiu esta ferramenta concreta que estou a apresentar. O jogo chama-se Um Abraço. Um abraço, cada uma das letras de Um Abraço sai dos nomes dos países que fizeram a CPLP. É um lote sobre os países lusófonos e vários aspectos da história, a arte, a cultura e o ambiente. É que hoje estamos por cartas de texto e cartas de desenho. Os jogadores têm de encontrar correspondência entre os textos escritos e os desenhos. A procura do texto correspondente ao desenho apresentado contribui para a aprendizagem da língua portuguesa, para consolidar os conhecimentos das realidades históricas, sociais e culturais dos países lusófonos. Os objetivos do jogo: o abraço é aprender a conhecer a realidade de culturas diferentes, aprender a respeitar culturas e tradições diferentes através da compreensão e da aceitação dos diversos, criar laços de amizade e cooperação entre várias comunidades educativas. Como jogar? Pode jogar-se por país. Há um jogo para cada país da lusofonia. Temos aqui a decifração do nome. Se quisermos jogar, por exemplo, o jogo da Guiné-Bissau, cada jogador recebe 6 cartas, textos sobre a Guiné-Bissau. As cartas com desenhos vão sendo retiradas no baralho, o jogador tem de fazer a correspondência entre o segundo e o texto e os desenhos. Vamos ver um exemplo no próximo slide. Estão aqui os textos, as cartas com os textos, e
Bernardo Macaé Cabral. E o detentor do texto correspondente ao punho recebe a carta que foi em cima. Isto é o arroz, para ali, castanha de caju, ali, minha fala, os nomes, o hipopótamo, para ali, e Bissau com o desenho do Parlamento. Eu queria lhes dizer que estes desenhos, estes textos foram escritos pelos alunos. Os desenhos foram feitos pelos alunos e cada um dos textos foram o que implicou e uma investigação sobre as realidades, sobre os sistemas gerais de cada um dos países e esse o objetivo do jogo, é obrigar os alunos e os alunos a estudarem uma série de temas, uma série de... Também pode ser jogado ao contrário, ou pode jogar-se por temas. Onde a sala de aula, escolhido um país, os alunos dividem-se em grupos e procuram informação sobre geografia, fauna, flora, literatura, arte, música e movimentos. O jogo é utilizado na última fase do trabalho de descoberta do país. O jogo é apoiado por um website com informação sobre os países e temas. O jogo Abraço Nunca Acaba. É um jogo em constante construção. Os alunos desta imensa comunidade escolar podem ser desafiados a aumentar o jogo, acrescentando novos cartões com textos e desenhos feitos por eles. Pretende-se com esta estratégia, dando uma intencionalidade cultural ao trabalho que se faz na escola, sensibilizar os alunos à descoberta ativa do outro. O jogo foi da autoria de Miguel Santos Carvalho, foi feito na sala de aula com os seus alunos da Escola Bruno Lopes. Os alunos fizeram os desenhos e os textos. O design foi criado pela Emotivo e cheguei ao fim. Muito obrigado, Dr. Santos Carvalho. E conforme está no programa, portanto, vamos seguir a marca alfabética, vamos começar pela representação de Angola. E tenho à minha direita o Vítor Fortes, em representação da Liga Africana, e o Zeferino Boal, em representação da Casa de Angola. Portanto, lembro o tema geral deste congresso: que prioridades na cooperação lusófona, ou seja, todos os oradores devem procurar responder o mais diretamente possível a esta questão. Muito obrigado. Distintos membros do Presídio do 2º Congresso da Cidadania Lusófona, respeitáveis congressistas, minhas senhoras e meus senhores, é com muita honra e prazer que a Liga Africana se faz apresentar no 2º Congresso da Cidadania Lusófona pelo Vice-Presidente da Direção, Sr. Jair de Sousa Araújo, e por mim próprio, Vítor Fortes, na qualidade de Secretário-Geral desta Associação Angolana. Porém, sinto-me no dever de informar Vossas Excelências que, por motivos de força maior, o meu Vice-Presidente teve preocupações de saúde que o impedem de estar presente neste ato. Sendo assim, assumo eu o compromisso de acompanhar a evolução dos acontecimentos que aqui se vão desenrolando. Para o efeito, permitam-me, Excelências, que eu faça uma pequena exaltação das grandes figuras que aqui participam, destacando os senhores Luís Aires Barros, representante da Sociedade de Geografia de Lisboa, o Dr. Carlos Manuel Castro, representante da Câmara Municipal de Lisboa, a Sra. Doutora Maria Perpétua Rocha, Presidente da Plataforma Ativa da Sociedade Civil, o Dr. Renato Epifânio, Presidente do Movimento Internacional Lusófono, e a Dra. Luísa Janeirinho, Presidente da Esfera Mundo. Reconhecemos igualmente os integrantes dos painéis que aqui estiveram presentes
e que dissertaram sobre o tema Lusofonia no século XXI, nomeadamente o professor doutor Adriano Moreira, presidente honorário do Congresso, a senhora doutora Ana Paula Lamoinho, do Instituto Camões, o doutor Gilbert Müller, do Instituto Nacional da Língua Portuguesa, o doutor Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional da Cultura, o doutor Vítor Ramalho, da UPA, da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, que, para além de português, também é angolano. Portanto, a nossa exaltação a ele, da mesma forma que exaltamos também a presença que tivemos aqui do nosso embaixador, ou seja, do embaixador de Angola junto da CPLP, Dr. Helder Lucas. A todos eles, os nossos agradecimentos pelo empenho a este fórum. Tratando-se de um tema ligado à cidadania lusófona, não posso deixar de aludir as traves mestras que identificam a comunidade lusófona, de abrangência a quase todos os continentes, com prevalência para o Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor, Santo Tomé e Príncipe e Portugal. Não obstante as dificuldades inerentes às realizações desta natureza, realço a louvável iniciativa como reforço da Constituição da CPLP, Câmara de Manifestações de caráter social, económico, cultural, político, abrangentes a todos os seus membros com vista ao processo de clarificação e consolidação da lusofonia de que todos nós ansiamos que se perpetue no contexto da comunidade. Procurando ser menos cansativo, não deixarei de acentuar a premente necessidade na permuta de valores que consubstanciam o interesse coletivo da comunidade, tendo sempre como ponto de partida a imagem dos vasos comunicantes, bem úteis ao intercâmbio de valores socioculturais, com vista à verdadeira imagem do cidadão lusófono, apto e livre na circulação no espaço lusófono, por forma a influenciar e consolidar o conceito na troca de valores espirituais feitos na música, no canto, na dança, na pintura, na gastronomia, na ciência e noutras formas de expressão de afetos e de arte, como se fosse para dar e receber valores indispensáveis na consolidação dos conceitos da verdadeira cidadania lusófona que alojamos. Por isso, Excelências, é nosso entendimento que os governantes da CPLP considerem contribuição válida das associações culturais identificadas por cidadãos propensos à circulação em busca de conhecimentos próprios dos países de língua portuguesa, que por enquanto é limitado. Defendemos a troca de valores significativos com vista à consolidação do processo da lusofonia, que tanto precisa da intervenção do homem de língua portuguesa. Neste sentido, a Liga Africana louva a medida tomada na CPLP por proposta de Angola, a qual contempla nos próximos dias a Guiné Equatorial no seu ingresso, por virtude de ter cumprido as sugestões que levaram o seu governo, portanto o governo da Guiné Equatorial, a implantar no ciclo do ensino a língua portuguesa e eliminar a pena de morte que afetaria a dignidade da nossa organização. Esperamos, pois, que a presença da Liga Africana, no contexto da lusofonia, preste continuamente o seu modesto concurso e que a troca de valores sociais, culturais, espirituais e económicos consolidem as estruturas válidas dos governos constitutivos da CPLP. Nesta ordem de ideias, permitam-me, Vossas Excelências, que exalte a iniciativa que estamos vivendo e se reconheça o valor posto no engrandecimento da lusofonia, com a manifesta preocupação da livre circulação dos cidadãos lusófonos em todos os estados que o compõem. Por outro lado, considerando as estatísticas do Instituto Camões da Cooperação e da Língua, da Cooperação e da Língua,
e também do Observatório da Língua Portuguesa, que reúne diversas fontes para construir as suas estatísticas. Estas apontam para mais de 250 milhões de falantes da língua portuguesa em todo o mundo, colocando o português como a quarta língua mais falada do mundo. Com efeito, a posição do português nas listas das línguas com maior número de falantes varia conforme os critérios das organizações que as elaboram. O Observatório da Língua Portuguesa explica que se chega a estes 250 milhões de falantes, como se chega a estes 250 milhões de falantes. O português é a língua oficial de 8 países. Angola, com cerca de 20 milhões de habitantes, Brasil, com cerca de 200 milhões, Cabo Verde, com cerca de 500 milhões, Guiné-Bissau, com 1,5 milhão, Moçambique, com 25 milhões, Portugal, com mais de 10 milhões, São Tomé, com 160 mil e Timor, com mais de 1 milhão. Contudo, só nos casos de Portugal e do Brasil é contabilizada toda a população como falantes do português. Em Timor-Leste, por exemplo, as estatísticas demonstram que cerca de 20% dos habitantes são considerados como falando português, enquanto na Guiné-Bissau são cerca de 57%, em Moçambique cerca de 60%, em Angola cerca de 70%, em Cabo Verde cerca de 87% e em São Tomé e Príncipe cerca de 91%, revelam os dados deste observatório. Por outro lado, ao contabilizar-se também as diásporas, constata-se que todas juntas ascendem a quase 10 milhões de falantes de português, incluindo os cerca de 5 milhões de imigrantes portugueses e de mais de 3 milhões de brasileiros. A língua portuguesa é ainda falada em locais por onde os portugueses passaram ao longo da história, como a Galiza, Macau, Goa, Malaca, entre outros. Segundo o Observatório da Língua Portuguesa, o português é a língua mais falada no Hemisfério Sul, com mais de 220 milhões de falantes em Angola, Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Entre as línguas europeias, o português surge como a terceira mais falada e um estudo do Bloomberg considera a 6ª língua do mundo mais utilizada nos negócios. Na internet, a importância do português tem vindo a crescer, sendo hoje o 5º idioma mais utilizado por mais de 83 milhões de cibernautas, segundo o site da internet WorldStats. O número de utilizadores da internet em português aumentou 990% entre 2000 e 2012, mas nesse ano ainda só representava cerca de 4% do total de cibernautas e de 32,5% do total de falantes de português no mundo, o que permite antecipar que ainda tem muito por onde aumentar. Já nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, o português é a terceira língua mais usada, por cerca de 60 milhões de utilizadores, a seguir ao inglês, de cerca de 360 milhões, e ao espanhol, mais de 142 milhões. Além disso, a língua portuguesa foi a que mais cresceu naquela rede social, com um aumento de mais de 800% entre 2010 e 2012. Também na outra rede social, o Twitter, o português é a terceira língua mais usada, representando mais de 12% do total de tweets enviados, a seguir ao inglês e ao japonês. O inglês com cerca de 40% e o japonês com cerca de 15%. Todos estes números deverão, no entanto, aumentar à medida que muda o mapa do português no mundo. Segundo estimativas do governo português, tendo em conta a evolução demográfica, até 2050, o número de pessoas no mundo a falar a língua de Camões deverá aumentar para mais de 335 milhões. Deste modo, consideramos muito a fazer-se para que todos os cidadãos dos países de língua portuguesa a falarem efetivamente e que os que, embora falando, não tenham o perfeito domínio da língua portuguesa, tanto falada como escrita, possam, com a intervenção das instituições e países mais qualificados, mudar este quadro nos tempos mais próximos, como garante do desenvolvimento desses países. Excelências, a Liga Africana, a Associação Angolana com bases históricas de relevo,
propõe, pois, a este Fórum da Lusofonia que tem em conta esses dois fatores como prioridades para a cooperação lusófona, um instrumento seguro e necessário para que haja um correspondente crescimento na cooperação económica e projeção no desenvolvimento sustentável por todos desejados. Muito obrigado. Sou o professor Luís Barros, professor Renato Epifânio, cumprimos os protocolos que foram muitas vezes cumprimentados hoje, em nome pessoal da Casa da Angola. Antes de mais nada, os cumprimentos de mais esta iniciativa e o agradecimento, especialmente ao Renato, pelo convite que foi feito. Eu apenas ao ano, trouxe algo escrito, tenho uma dificuldade de falar sentado, mas para não correr o risco de trazer algo escrito que depois ficasse desatualizado, eu resolvi apenas trazer algumas notas e algumas coisas que encontrei em pequenos dados bibliográficos. Mas antes, um minuto para fazer uma breve apresentação do que é a Casa da Angola. Com todo o respeito do meu conterrâneo e mais velho, do lado esquerdo, Casa da Angola, que às vezes costuma-se dizer Casa da Angola em Lisboa, mas é a única associação que tem mesmo registado como direito português, privado português, o nome Casa da Angola. É com alguma vaidade que nós nos podemos dizer que somos os continuadores de alguns dos ideais que ainda hoje de manhã foram referenciados da Casa dos Estudantes do Império. Muitos deram origem a alguns desses angolanos que, na altura, período de 74 a 75, continuaram o projeto na Casa da Angola. Nós temos, felizmente, uma das associações, se pode alguns têm muito difícil, mas instalações boas, infelizmente, apesar do número de sócios ultrapassar os 1000, mas a escassez de recursos e de mão de obra para trabalhar, muitas vezes não atingimos os nossos objetivos. Feita esta apresentação, e dado que hoje trouxe assim umas notas muito ligeiras, eu vou-me sentar contrariamente no habitual. E se me permitem, eu ia começar. Quem me conhece, eu às vezes gosto de trazer algumas reflexões, outras coisas já não faladas hoje aqui. E eu gostava de começar que encontrei um poema publicado em 1987 no jornal de Angola, que é uma visão. Eu vejo, além África, amor brotando virgem em cada boca, em lianas invencíveis da vida espontânea e as mãos esculturais intercediadas. Conta as catadupas do antigo, além deste cansaço em outros continentes, a África viva. Sinto-a nas mãos esculturais dos fortes que são povo e as rosas do pão e o futuro. Eu comecei por isto porque, bem um bocadinho ao tema que o Renato desafiou todos nós, o que é a cooperação, o que é que pode ser a cooperação do software. E de uma forma provocatória, para quem conheça e quem anda um bocadinho nestes movimentos, nestas andanças, algumas coisas da cooperação, eu costumo dizer que a cooperação, e hoje foi utilizada essa expressão, a cooperação lusófona, neste termo mais abrangente, falando um português para angolano, que aqui se me identifica, a cooperação distingue-se um bocadinho da cooperação dos países nórdicos, que há muito mais a cooperação de afetos. É uma cooperação menos economicista. Quem anda por países do Sul rapidamente se apercebe aquilo que às vezes costumo dizer que é a hipocrisia da cooperação, que é projetos subsidiados, financiados na União Europeia, 90% dos apoios acabam por ficar nos países nórdicos porque são obrigados a comprar mercadoria toda nos países de origem dessas ONGs,
Nós, as associações desta natureza portuguesa, temos muito mais o hábito de criar os afetos, ensinar, e muitas vezes acaba-se por ir comprar a outros países, não a Portugal. Portanto, eu costumo dizer que há logo aqui à partida que a cooperação lusófona pode ser diferente, é diferente logo no fator economicista e no fator dos afetos. Hoje de manhã, das notas que eu estava sentado a tomar, olhando agora, olhar pura e simplesmente, nós estamos a falar aqui num congresso em que, maioritariamente, alguns de nós há muito tempo que não vamos para fora da África, ou não vamos algumas vezes assiduamente. No caso de Angola, muita coisa está a mudar. No caso de Angola, há meses, estando lá, muita coisa está a mudar. Isso permite, eu socorria-me aqui de um texto que diz qualquer coisa como isto. Que Angola esteja a atravessar uma noite longa e profunda de crise cultural é uma verdade. Que qualquer observador comum pode descobrir, sem grandes exercícios mentais, perante uma situação desta natureza, as pessoas podem assumir várias atitudes. Uns podem optar pela técnica da avestruz, isto é, iludir-se de resolver o problema, escondendo pura e simplesmente a cabeça, ou seja, fechar os olhos à realidade pingente, sem se preocuparem com as consequências. Outros podem escolher o conformismo ou a resignação passiva, habituando-se a conviver tranquila e pacificamente com a podridão cultural, sem uma capacidade crítica, construtiva e inovadora. Outros ainda podem criar no ângulo pessimismo em que tudo está perdido, porque encalhados num beco sem saída e por conseguinte não há mais nada a fazer senão deixar-se arrastar pela onda fatalista da história para um futuro incerto à deriva. Outros há, enfim, que não caindo nem na fatalidade do ângulo pessimismo, nem na ingenuidade dos ângulo-otimistas, preferem militar no ângulo-realismo, crítica e entende com grande responsabilidade, coragem e espírito criativo, diagnosticaram, analisam, avaliam a cultura atualizada e propõem novos remédios, novos projetos, preparando desta feita um futuro melhor e seguro para todos, sem, porém, evadirem-se da situação concreta que se impõe e todos se interpelam existencialmente. Esta é, a nosso ver, a atitude que devem assumir todos aqueles que querem ver Angola a renascer e a sorrir, já que, perante a história, ninguém deveria entrar nas vestes da cobardia. Esta é a realidade que se vive em Angola, esta solidão. E isto é que preciso encarar, que, introduzindo aqui, de facto, o modelo, a questão da cooperação. Hoje, partilhando o almoço de improviso com os nossos irmãos galegos, eu disse e digo que, perante os números que ainda hoje de manhã foram aqui apresentados, nós temos um triângulo equilátero: Europa, Portugal, Brasil e África, não necessariamente com ênfase em Angola. E eu não considero, pessoalmente, que nenhum dos vértices do triângulo é o mais importante hoje em dia. Hoje em dia, a geopolítica mudou consideravelmente. Porque se nós olharmos para estudos há 45 anos, olharmos para uma realidade de Angola, em que Angola tinha 5 milhões de habitantes, hoje prevê-se qualquer coisa como 20 milhões, nós temos que a cooperação tem que ser feita de uma forma diferente. Pergunta-se hoje, uma das perguntas que fica no ar é se Angola já é uma potência regional, é uma potência emergente. De uma forma sintética, sim, porque isso não é muito para muito para esse tema. No meu ponto de vista, Angola falta-lhe a capacidade técnica que está a adquirir para ter, projeta militarmente, projeta-se politicamente, projeta-se a vários níveis, inclusivamente, e essa parte que me toca este ano, sendo um homem também do desporto, é o facto de este ano não temos o pleno
com todo o respeito a outros países da lusofonia, não temos Angola, Portugal e Brasil no Mundial no Brasil. É uma pena, mas Angola projeta-se em várias frentes e falta investimento. E há alguns que indicam, que é neste momento o governo angolano ter decidido que os investimentos têm de ser feitos lá, tecnicamente. Eu ia buscar uns exemplos que aconteceram nos anos 60. Nos anos 60, nomeadamente a cidade de Luanda, era a cidade, a expressão de capital, mais crescida no mundo. E quem vivia em Angola, os meus pais, e sabia todo o investimento tinha que ser feito de novo em Angola. Dificilmente vinha alguma coisa para a metrópole. Portanto, para o crescimento, e isto entronca na parte da cooperação, esta cooperação que muitas vezes os países ocidentais fizeram de apenas dar o peixe e não ensinar a pescar, Angola aprendeu, Angola está a inverter esta posição. Isto leva-me a trazer uma reflexão que nos meios de comunicação social em Portugal muitas vezes me incomoda, e uma pergunta que eu deixo, já tenho deixado outros sítios, é que porquê que mediaticamente o investimento capital angolano é mau e o investimento capital chinês já não é mau? Isto é uma pergunta que quando se vê na crise que se vive aqui em Portugal neste momento, em situações de investimento de capital chinês, mas parece que cada vez que aparece um investimento angolano é mau. Isto é lusofonia. Para mim não é. Este movimento, esta reunião das associações, este contributo que é dado, tem que ser base. E uma das bases é começá-la na questão da educação. Onde é que estão programas curriculares na base do nosso ensino para ensinarmos em Portugal história de Angola, história do Brasil, história de Moçambique, história de outros povos lusófonos, para podermos também ter a reciprocidade desses países introduzirem a história de Portugal. Nós não vai. Isto são coisas que nós, a maioria estamos aqui, todos nós já não vamos viver aquelas projeções que foram aqui apresentadas. Mas se não fizermos nada, se calhar daqui a 30 anos, continua-se a fazer reflexões o que é a cooperação lusófona, o que é simbólico, o que é que podem ser feitos, porque para que chegarmos àquelas projeções que foram dadas hoje de manhã de 400 milhões de falantes de língua portuguesa, e utilizando que não basta só falar a língua portuguesa, é preciso ter força interventiva, e hoje em dia também em outros fóruns, na parte económica, na parte se isto não for trabalhar nas nossas gerações, e esta reciprocidade, é muito fácil para a estatística receber em Portugal alunos oriundos de Angola, Moçambique, mas e o contrário? O que é que está a ser feito para incentivar os nossos estudantes universitários a não pensarem só nos Erasmus virados para a Europa? Porquê é que não pensamos para o Sul? São estas reflexões que, de uma forma apaixonada, eu as vivo, e todos nós cada um vive de sua maneira, e eu não deixaria de fazer um repto ao Milo e às associações aqui representadas que façamos algo, porque é muito fácil, atualmente, criticar a questão do acordo. Pessoalmente, tem que haver um acordo ortográfico, seja o qual for. Tecnicamente não estou habilitado bem, mas façamos alguma coisa a nível de transversal aos países todos para que faça sentido a cooperação lusófona na questão do Estatuto de Cidadania Lusófona. E a pergunta que deixo é, com todo o respeito, tendo aqui nomeadamente o querido amigo Timor, o indonésio entra na Europa há muitos
muitos anos via Holanda, sem visto, porque um guineense, um angolano, um moçambicano, todos os países da CPLP não podem entrar na Europa via Portugal sem necessidade de visto. Chama-se o passaporte lusófono, e quando não tivermos a consciência plena e assumida que aquilo que dizemos na teoria que somos todos irmãos, mas na prática fazemos estas distinções, dificilmente a comunidade lusófona no seu todo passa do papel. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Embol. Dr. Jorge Braga Macedo. Muito obrigado. Eu queria só fazer aqui um comentário, é possível. Há um conceito de lusofonia que eu acho que valia a pena lembrá-lo, porque dei propósito do que o orador antecedente, quando comparou o investimento chinês e o investimento angolano. Eu não quero focalizar sobre esse exemplo, que eu queria dar uma discussão interessante, mas queria, sobretudo, fazer apelos ao nome da instituição promotora que é o movimento internacional lusófono. E é esta palavra, internacional, e até no outro, não sei bem o que quererá dizer, Sfera Mundi, mas portanto, a ideia da esfera, a ideia da globalidade, que eu queria, de facto, aqui focar, e é um ponto que parece útil para comparar todas as experiências tão diferentes que nós vamos ouvir ao longo desta tarde, que é o que eu chamaria a lusofonia global. Ou seja, a maneira de pessoas que partilham a mesma língua olharem para problemas globais. Qual é o melhor exemplo disso? É a Declaração de Missão de 2006 acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Milênio. Nesses Objetivos de Desenvolvimento Milênio, como nós sabemos, o oitavo envolve uma parceria global para o desenvolvimento que inclui o investimento estrangeiro e que inclui a abertura das 8 economias, não apenas entre elas, talvez não sobretudo entre elas, mas relativamente ao exterior. E nesse sentido, é evidente que a China, numa ótica lusófona, não é só pensar em Macau, mas numa ótica de lusofonia global é da maior importância. Porque, ao contrário da Índia, sendo uma democracia, e todos apreciamos isso, o que é certo é que não tem ligado muito à política externa lusófona. Pequim escolheu Macau como o sítio onde deve irradiar a política comercial e económica com os países de língua portuguesa. Então, isso é um bom exemplo de lusofonia global. Eu estou só a dizer isto, não, repito, para entrar em debate ou diálogo com essa questão de comparar angolanos com os chineses, que acho que não faz sentido, mas sim para dizer que, para comparar experiências de cooperação, devemos sempre pensar cooperação para quem? Para além dos povos envolvidos. Lusofonia global. Era por causa desta achega e agradeço por ter dado a palavra. Sr. Professor, com todo o respeito que tenho e subscrevendo as suas palavras e as referências que posso não ter sido suficientemente claro, é quando faço esta referência pura do todo, é que mediaticamente há tendência de os próprios médios e a sociedade para ir atrás, às vezes os títulos mediáticos da comunicação social que vamos atrás é criticarem que vem um investimento angolano para Portugal, é facilmente criticável, e não vou entrar por outros componentes que são, enquanto que o capital que vem da China é bem aceito. É neste aspecto que, por isso é que eu introduzi o fator, se não fizermos nada a nível da base da educação, eu poderia dar exemplos que lido com a comunidade, obviamente, africana e angolana, e nós temos exemplos vários em termos sociais, onde este estigma está presente. E, portanto, não basta só dizermos temos população lusófona, somos todos irmãos, é preciso começarmos a fazer alguma coisa na base da educação. Obrigado. Bem, antes de mais, tal como aconteceu ano passado, nós infelizmente não podemos debater todas as intervenções, apesar de todas elas virem a ser suficientemente interessantes para promover naturalmente esse debate. Esse debate não ocorrerá depois, enfim,
depois do Congresso, hoje mesmo, durante o jantar, o convívio que ocorrerá, depois poderemos informalmente discutir algumas questões que sejam levantadas. Porque, de facto, há muitas intervenções agendadas. Relativamente ao Brasil, a primeira associação que estaria hoje representada seria a Associação Brasileira para a União Lusófona, aqui representada pelo Armando Jorge Silva. Infelizmente ele deu um SMS, foi almoçar hoje aqui com o carro, teve um pequeno problema e não pode estar aqui no momento. No entanto, ele deixou aqui o seu contributo e eu vou muito sucintamente apresentá-lo, até porque ele tem muito a ver com esta ideia de um passaporte lusófono, que de resto é uma das bandeiras do MIL e, mais originariamente, uma das bandeiras da Agostinho da Silva, que eu gostaria aqui de evocar, já que passam 20 anos após a sua partida e Agostinho da Silva foi, sem qualquer dúvida, um dos grandes prefiguradores desta comunidade lusófona. Ora, precisamente, Agostinho da Silva, dizia eu, ainda em vida defendeu o passaporte lusófono, que seria a consagração simbólica e jurídica deste Estatuto da Cidadania Lusófona, como Mamãe Silva, pessoa que conheceu muito bem Agostinho da Silva, poderia de imediato testemunhar. Enfim, nós temos consciência que esta ideia, ou muitas ideias de Agostinho da Silva, não serão concretizáveis no imediato, mas ainda assim poder-se dar passos nesse sentido, como nós temos recorrentemente defendido, e poder-se também na esteja defendido pelo seu primo Paulo e pelo Vítor Fortes, promover o intercâmbio de professores e alunos à escola da lusofonia. Isso já seriam passos muito concretos quanto à cidadania lusófona, quanto ao passaporte lusófono. Mas quanto à ideia do passaporte lusófono em concreto, o Armando Jorge Silva deixou-me aqui um projeto, obviamente ainda numa fase muito embrionária, cuja concretização nem sequer depende de nós, no imediato, mas que poderia ser um cartão, um passaporte lusófono. Portanto, cada cidadão lusófono teria um cartão em que teríamos dados relativos a cada um dos países ou regiões de origem desse cidadão lusófono. Não sei se estão a ver, portanto, ao país, aos dados, ao cartão cidadão, no caso português, enfim, os diversos dados que constam no nosso cartão de cidadão e que seriam transpostos para esse cartão de cidadania lusófona. Temos o chip, enfim, que já aparece no nosso cartão de cidadão em Portugal. Este é um exemplo. Enfim, fica a ideia do que seria uma eventual concretização material desta ideia do passaporte lusófono. E passo então a palavra ao Loriel Rocha, que aqui representa duas entidades, a Casa Agostinho da Silva e o Instituto Mucarás, a que ele preside, certo? Loriel Rocha, conforme muitos de vós estão recordados, esteve cá o ano passado e é com muito gosto que o temos aqui de novo connosco.